Quando o bagre engana geral, né? Tem dois bagres aqui que enganaram o mundo do futebol. E hoje a gente vai falar sobre eles, cara. O caso Nicolas Jackson e o caso Darwin Núñez, cara. Dois centroavantes que enganaram boa parte dos torcedores europeus no momento em que chegaram em seus respectivos clubes. Nicolas Jackson em uma proporção um pouquinho menor, ok? Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por que eles enganaram tão bem e por que eles são verdadeiros bagres. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, havia um sentimento na época que esses dois jogadores foram contratados que criaram uma certa ilusão na galera. Eu falei sobre Nicolas Jackson ter uma proporção menor porque foi mais dentro do público do Chelsea essa proporção e ele tomou. Darwin Núñez, por ele vir na mesma janela que Erling Haaland, foi muito comparado ao craque, né? O Liverpool tá contratando 9 pra bater de frente com Haaland e o Liverpool ainda pagou o mais caro, todo aquele hype por trás e tudo mais. E aqui tem uma explicação básica. Deixa eu tentar trazer pra vocês ela aqui. O salário de Darwin Núñez é muito menor do que o de Haaland. O hype era menor e não tinha por que comparar os dois, a não ser o fato de ambos virem na mesma janela e ambos serem jogadores promissores e jovens. Mas é claro, a comparação era absurda. As temporadas de Haaland no Borussia Dortmund, os resultados dele em Champions League e outros detalhes importantes do jogador fazem com que o hype nele faça total sentido. Já em Darwin Núñez, não faz muito sentido não. Então, na época se criou uma sensação muito enganosa em ambos os jogadores, cara. Tanto Darwin quanto Jackson. Jackson, por outro lado, criou uma sensação enganosa na torcida do Chelsea. É claro que eu, como muitas pessoas que têm um conhecimento melhor sobre o mercado do futebol e sobre os jogadores em si, ficou esperando um outro centroavante, além de Nicolas Jackson. É claro que tem uma galera que tem um conhecimento menor que achou, não, esse aqui é o suficiente, nós acertamos no alvo. E é claro que era muito perigoso na época. Eu alertei muita gente sobre isso, tomei algum hate ali, perdi alguns contatos que eu tinha na época por causa de discussões sobre Nicolas Jackson, mas não me arrependo. Então é melhor não consumir o que pessoas que têm esse tão baixo conhecimento tá passando. Na verdade vai acabar até atrapalhando o que eu já sei, sabe? Então eu preferi me afastar desse tipo de gente que na época ficou tão fã de Nicolas Jackson. É aquela coisa, é muito enganoso. Cara, é um movimento que acontece com os dois jogadores que é muito interessante pra quem não sabe. Toda vez que eles têm um momento, né, na Premier League, Darwin Núñez começa a dar muita assistência, fazer muito gol, ou o próprio Nicolas Jackson, eles são vistos como grandes craques e tudo mais. Sempre rola esse pequeno momento, né? E ambos são hypados porque eles estão em uma boa fase. E, cara, não faz absolutamente nenhum sentido. Boa fase todo mundo vai ter em algum momento, ainda mais jogando em um clube grande, que você é muito bem munido, você tem grandes oportunidades e é mais que a sua obrigação aproveitar elas. E Nicolas Jackson, ele chegou num ponto a ser comparado com Drogba. Inclusive, tem torcedores, eu seguia no Twitter, né? E falavam que ele era melhor que Drogba, porque os resultados e os números estavam melhor. E é completamente absurdo pra quem acompanhou o Drogba, pra quem acompanhou a carreira dele, pra quem tem alguma vergonha na cara falar um bagulho desses, é claro. E, cara, eu fiquei muito revoltado na época, porque, mano, é absurdo, completamente absurda a ideia de você comparar os dois jogadores. Comparavam muito o começo, né, de Drogba, não, porque no começo, Drogba e as pessoas não olhavam os minutos jogados, né? Porque você ia ver, Nicolas Jackson tinha muito mais minutos, tinha muitos outros detalhes que a galera não olhava pra época de cada time e só compararam números brutos de gols e assistências, que a galera sempre faz, mas tá completamente errado, é claro. E pra quem não conhece Darwin Núñez, ele é um jogador de 25 anos, do Uruguai, centroavante de 1,87 m de altura, um jogador bem completo como jogador, que ele tem um cap de habilidades completinho, ele ataca bem, ele defende bem, ele cria bem o jogo também, ele é um jogador com uma figura de ligação brilhante, né, ele atormenta muito bem a linha de marcação, sabe levar um pênalti, por exemplo, é um jogador completo, experiente, que já tem consistência como jogador, e ele é consistente até nos erros, né, até os problemas dele, ele tem uma consistência muito grande. Já o caso de Nicolas Jackson é um pouquinho diferente, até pela questão da seleção, né, Darwin é visto como o futuro do Uruguai na centroavância. Nicolas Jackson não é uma figura muito importante pra Senegal, pelo menos no momento atual, e das partidas que eu vi, ele não era nem um pouquinho importante. Tava vindo do banco ali, disputando posição com alguns jogadores mais velhos, tava tendo alguma dificuldade pra isso, inclusive um dos motivos porque eu não compro muito hype dele e nunca comprei o barulho, porque se você é bom, você vai ser bom na sua seleção nacional, ainda mais uma seleção tão carente de bons jogadores como é a seleção Senegal. Então Nicolas Jackson, com 23 anos de idade, 1,87 m de altura também centroavante, muito completo, dito aí pela fanbase do Chelsea que ele não é um centroavante, né, que ele é um ponta, o que é uma mentira absoluta, né. Eu diria que ele dá pra você chamar ele de atacante, né, porque ele é um jogador que consegue jogar outras posições também no ataque, assim como o próprio Darwin Núñez, que é tão completo que consegue. Então Darwin Núñez também é um jogador que você põe na ponta, ele joga bem. Nicolas Jackson entra no mesmo caso. A galera costuma usar esse argumento pra dizer que ele não é centroavante. Não, a posição principal dele é centroavante, sim. Ele é jovem, ele era inexperiente, hoje eu já digo que ele tem experiência necessária pra estar atuando em um time grande. O desempenho dele também tem as mesmas questões de Darwin Núñez, né, também
também é inconsistente por outros motivos. É um jogador que se destaca bastante também pelo equilíbrio. Quando você pega as estatísticas assim brutas, você vê que produz bons números e tudo mais. Os números em si não refletem o que ele é em campo como jogador, né? Então, às vezes, só comparar esses números criativos ou até o número de gol e assistência não reflete, porque o futebol dele deixa muito a desejar. E não é à toa, cara. Ele é um jogador falho. E, cara, essa coisa de ser um jogador enganoso não é só com ele, não, cara. São muitos jogadores na Europa, cara. A gente tem a coisa dos One Season Wonder, né? Jogadores como o Luka Jovic, Timo Werner e alguns outros que durante uma temporada fizeram uma temporada absurda ali, um desempenho absurdo, acima da média. E aí você vai buscar continuidade. Cadê, né? Cadê aquele jogador que eu comprei e paguei caro? Então, é muito comum na Europa, cara. E é claro, isso tudo pode ser evitado com o famigerado trabalho de scouting, pra quem não conhece. O scout esportivo, a galera que trabalha ali como olheiro, eles podem identificar esses problemas que esse jogador jovem, talento e enganoso pode ter em um time maior. Esses problemas que ele vai evitar na hora da montagem de elenco de você escolher esse cara como titular, como jogador principal. Então, tem inúmeros jovens talentos que são extremamente enganosos, cara. Às vezes por ter alguma habilidade acima da média, às vezes por ter um físico excepcional. Acho que um caso que é bastante enganoso também, que eu falo aqui, que eu bati na tecla na época, né, é o tal do Gonçalo Ramos. Eu disse que ele era uma espécie de Pedro português. Pedro do Flamengo, ele mesmo. Pra mim era isso, cara. Não era muito mais do que isso. E Pedro é um jogador muito bom, mas com certeza na Europa ele seria apenas mais um centroavante. Assim como o Gonçalo Ramos, no meu ponto de vista. Não olho ele como futuro de Portugal, olho muito mais pra Fábio Silva do que pra Gonçalo Ramos. Acho que Fábio Silva parece ter coisas a mais que Gonçalo não tem. Eu não gosto tanto de Gonçalo Ramos e é um dos motivos porque Cristiano Ronaldo, por exemplo, na Eurocopa, tava disputando a posição de titular. O cara mais jovem que vinha tomar a posição dele não era bom o suficiente pra isso. Um jogador que eu considero muito enganoso também. Fez também a mesma coisa no veio do Benfica e tudo mais, fez muito gol, e aí a galera começou a hypar ele e foi pro Paris Saint-Germain. Eu não gosto do que eu vejo muito em campo. Inclusive, ele nem é titular absoluto. Muitas das vezes, o treinador prefere adaptar outras peças na posição, né? É muito complicada a situação de Gonçalo Ramos, cara. Eu acho que ele é um jogador bom, como eu disse, né? Comparei ele com Pedro. Pedro é um jogador que eu gosto. É só isso. Ele não é craque, ele não é uma solução pra times grandes. Então nós temos também outro exemplo que eu gosto de usar aqui, o tal do Omorodion, cara. Samuel Omorodion. Um aqui que é extremamente hypado por gente que tem um cérebro atrofiado, né? Na maior parte do tempo. E não entende que ele ainda é muito novo. E é um jogador que também é muito enganoso, né? Por ele ter características físicas que lembram Haaland, ou que lembram outros grandes centroavantes da história. A galera coloca como se ele já fosse esse jogador. E no caso, ele não é. Ele ainda não chegou no patamar. Ele deveria chegar. Ele tá tendo um desempenho legal na Liga Portugal. O começo dele foi um estrondo, assim. Todo mundo começou a falar dele porque ele fez muitos gols. E agora você vai olhar, né? Pega a estatística dele, puxa. Compara com Darwin Núñez, compara com Gonçalo Ramos, compara com outros jogadores. Você vê que tá na média, né? Então, a gente não tem nenhum jogador fugindo da média do que teria tá jogando na Liga Portugal, cara. Se ele tivesse pior na Liga Portugal, aí sim a gente teria um flop absurdo nas mãos. E pela idade dele, pela falta de experiência, por ele estar no Porto, lugar que termina a carreira do jovem, né? Dá consistência a ele, se ele tivesse mal, seria um problema muito grande, cara. A Liga Portugal é bem mais fácil de marcar gol do que numa Premier League. E é claro que no cenário de Premier League ele estaria sofrendo um absurdo, até porque é um jogador com a tomada de decisão bem questionável na maior parte do tempo. Eu acho que ele é um jogador bom, um jogador talentoso. Os marcadores estão aprendendo a jogar contra ele, por isso o número dele de gols vai tender a diminuir. E é um jogador que tem um futuro bom pela frente, mas que não é tudo isso. Eu duvido que ele vai ter uma carreira excepcional ou algo do tipo, até que ele consiga realmente se tornar um jogador consistente. E demanda bastante tempo e treino, assim como o Darwin Núñez, assim como Nicolas Jackson. E agora eu falo um pouquinho sobre o estilo de jogo, né? Porque eu acho que ambos têm um estilo de jogo muito parecido, né? Fazer até uma comparação estatística aqui dos dois pra mostrar pra vocês. E cara, assim, Darwin Núñez e Nicolas Jackson, eles são 9 que você pode chamar de 9,5, né? Aquele 9 que tem mais criatividade, parecido com Alexander Isak. Darwin Núñez no passado era mais um 9 de área mesmo, assim, finalizador. Quando ele vai pro Liverpool e faz as suas primeiras temporadas, ele é transformado nesse jogador mais criativo. Nicolas Jackson era péssimo na centralização, então ele era quase que um falso 9 quando ele chega no Chelsea, e ao ser treinado ele começou a centralizar mais, e hoje ele é realmente um centroavante, né? Uma figura de centralização pra você buscar o gol, e ele se movimenta até corretamente como seria um jogador profissional da idade dele. Então, hoje em dia dá pra chamar ele de centroavante. E ambos passaram por processos que mudaram seus estilos de jogos, mas que mantém na sua essência esse 9,5, esse 9 que ainda entrega alguma criatividade, ainda vai gerar jogo, né, pra ambas as figuras que estão do seu lado, né? No caso de Darwin Núñez, que gera pra Salah, e ele que gera pra Cole Palmer, jogadores que têm esse estilo de jogo característico, não é um 9zão completo. E você vê que ambos têm até problemas parecidos, né? Vou até começar a falar deles. Ambos são horríveis de cabeça, né? Não conte com eles de cabeça, porque não tem consistência nenhuma no jogo aéreo de ambos. Nicolas Jackson tem ainda mais dificuldade pra ganhar o duelo aéreo, e quando cabeceia, normalmente cabeceia com a cara. Apesar de ter alguns gols de cabeça com o Chelsea, o movimento é completamente errado, né? Cabecear com a cara normalmente não é a solução, mas acaba acontecendo. Gol é gol, né? Como falam, né? Gol é gol, não pode tirar. Então, de fato, ambos sofrem de problemas muito
muito parecidos. Outra coisa é a inconsistência na finalização de ambos. O Nicolas Jackson foi muito zoado no começo ali, né, que ele errava uns chutes ridículos, e hoje ele ainda faz isso com menos constância. Só que o maior problema de Nicolas Jackson na sua finalização não é a finalização, é a tomada de decisão no terço final. Ele sempre toma a decisão mais burra e estúpida possível. Ele tem que passar, ele chuta. Ele tem que chutar e ele vai lá e fica ajeitando a bola 1000 vezes até arrumar um ângulo, e aí ele perde a oportunidade de fazer o gol. Todo centroavante matador teria cara de chegar lá e pá, vou dar um tapa na bola e vou finalizar. Ele não faz. Então tem muitos gols que ele não chuta. Isso inclusive gera um engano nas estatísticas dele, que ele gera menos XG do que ele deveria. Porque o XG, a estatística, ela só é produzida quando você chuta. Você tem que chutar. Se você não chutar, não tem a jogada. Então ele acaba enganando, porque tem jogadas que se ele chutasse, e não importa se ele ia chutar errado ou certo, fazer ou não o gol, mas ele precisaria chutar pra mostrar o que ele tá fazendo em campo. Só que ele toma a decisão tão errada que ele não chuta. É bizarro o caso de Nicolas Jackson, cara. Ele tem uma tomada de decisão, uma questão de ter um jogador completamente nervoso ali no terço final. Vai totalmente contrário ao que você quer de um centroavante. O caso de Darwin Núñez é um pouquinho diferente. Darwin Núñez finaliza mal. Ele não tem habilidades de finalização que realmente impressione. Para um centroavante é essencial. Ele tem a altura, a força e o jeito, o posicionamento e o que é necessário para ele ser um cara que ganha duelo aéreo, que faz gol de cabeça. Só que ele não sabe fazer. Ele cabeceia mal, ele não sabe fazer o movimento certo, finaliza mal com os pés. Tem jogadas que é só ele empurra errado. Mete muita bola na trave, assim como o João Félix também. Então ele é um jogador que é falho. Para o centroavante, você precisa ter essa finalização a mais. Ou você precisa ser um absurdo de contribuir com o time em outra parte, como faz, por exemplo, um Kai Havertz. Um dos motivos porque eu sempre separo, né? Eu coloco o Darwin Núñez e Nicolas Jackson para patamar abaixo de Havertz. Porque Havertz, tirando a finalização, ele é um absurdo. Ele é um dos melhores em tudo. Pressão alta, marcação, criatividade, tomada de decisão, inteligência, posicionamento. Tudo dele é absurdo. O que falta nele é a finalização. É o único detalhe que, se ele conseguir um dia, ele vai ser um dos melhores do mundo. Agora, Darwin Núñez não falta só finalização. A finalização é o pior problema. E ela é muito, muito ruim no caso dele. Ele finaliza mal, ele não sabe chutar direito. Nicolas Jackson chuta bem, mas toma decisões patéticas. Então, são dois jogadores que sofrem de problemas diferentes. E é claro, tomar decisão é algo que demanda tempo e experiência pra você tomar melhor, ficar mais calmo no terço final. Mas finalização é treino e é uma habilidade que você tem que adquirir. E eu não sei qual dos dois vai chegar primeiro a resolver os seus respectivos problemas. É isso. Tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa análise aqui dos dois bagres? Não esqueça de deixar o like no vídeo. Outra opção que você tem também de fazer esse vídeo para mais pessoas é usar a opção de hype aí na aba de comentários. Ajuda bastante o canal. E também, se você quiser ter um contato maior comigo, viu que eu comento diariamente, tem o meu Twitter aí, @ddcorvo. Me segue lá e você vai ter os meus comentários diários do que acontece no mercado do futebol. E, cara, assim, tem uma questão aqui que finaliza muito bem esse assunto. Caras que nem Darwin Núñez, que nem Nicolas Jackson, não deveriam estar jogando em times grandes. O Chelsea e o Liverpool não são times para perderem tempo com jogadores que nem eles, a não ser que eles fossem reservas. Considerando a idade que Nicolas Jackson foi contratado, ele seria um excelente reserva. 22 anos, completo, um jogador que sabe fazer um monte de coisa, que precisa ser treinado para ganhar inteligência, para ganhar frieza na cara do gol. Seria uma peça essencial pra você ter no elenco, cara. Muito bom ter um reserva assim, pra ganhar minutos ali e tentar disputar com um cara mais velho. O mesmo caso segue pro Liverpool, porque o Liverpool é um time que precisa que o seu camisa 9 tenha alguma letalidade também, porque é um time grande, é um time que não tem tempo pra esperar Darwin Núñez desenvolver sua finalização e se tornar um jogador consistente. Então, quando as pessoas pegam esses dois jogadores e chamam eles de bagres, elas estão absolutamente certas, cara. Porque pra cobrança que eles vão ter como jogadores, a entrega deles é muito pequena. Se Darwin Núñez fosse o centroavante do Crystal Palace e se Nicolas Jackson fosse o centroavante do West Ham, não teria nenhum problema, cara. A gente até ia olhar pra eles e ia falar, são jogadores promissores. Porque a cobrança nesses times é muito menor. Se ele perde um gol na cara, é normal, é o West Ham. Agora, se ele perde o gol na cara, um time que tá disputando coisas importantes, como, por exemplo, o Liverpool, uma Champions League, o Chelsea, a Premier League também, né, quando tá em boa fase ali, pode disputar também. Você espera a consistência, você não ter desses jogadores que são as figuras fundamentais ali do jogo, o camisa 9, o homem gol, é um absurdo, cara. Então, eles são extremamente falhos. Então, Darwin Núñez e Nicolas Jackson são produtos falhos, cara. Então, em construção, podem melhorar. Eu acho que ele tem potencial pra grandes coisas, mas se não mudar a atitude dele e se a direção do Chelsea não entender que ele não tá pronto pro cargo, continuar colocando, ele só vai perder confiança jogo após jogo. Olha o caso de Darwin Núñez aí. O treinador Arne Slot, ele chegou, colocou Núñez no banco, colocou outros jogadores ali pra revezar a camisa 9. Darwin Núñez agora, quando entra, tem mais impacto. A pressão que tava em cima dos braços dele acabou, cara. A pressão que estavam colocando em cima dele acabou e ele pode ser mais ele. Quem sabe ir melhorando com o passar do tempo. E talvez o treinador já esteja até pronto pra melhorar a finalização dele, que é o maior problema, né? Esteja até treinando com ele nos bastidores essa parte, porque ele é um jogador que
dele não é de se desperdiçar. Como eu disse, ele é muito completo. Então, cara, eu termino esse paralelo de hoje por aqui, cara. Tracei esse paralelo aí entre esses dois jogadores que são tão parecidos. E Darwin Núñez é, inclusive, um dos jogadores que eu venho elogiando bastante. Não na parte da finalização, é claro, mas o quão completo ele é em campo e o quanto ele se entrega em campo, né? Isso aqui é uma verdade. Darwin Núñez nunca se omitiu em campo como jogador, cara. Ele é um cara que se entrega pro time, tenta ser o melhor que ele pode ser, apesar de ser falho igual a todo ser humano, igual a eu também, né? Enfim, cara. É isso, rapaziada. Esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a você que deixou o like e que usou a opção de hype também aí na aba de comentários. Eu agradeço você, cara. Obrigado a você que chegou até aqui e deixa aí na aba de comentários qual dos dois jogadores é mais bagre, cara. Deixa aí com argumentos, ok? Argumento porque cada um é mais bagre que o outro. É isso, rapaziada. Tchau.